Imenso estar aqui na presença de vocês, tendo essa oportunidade, primeira e será de muitas condições do testemunho que o Senhor fez do meu filho na minha vida, na vida da minha esposa. Desde já agradeço a todos por aqueles que sempre orou, pediram a bênção, a saúde do meu filho, desde já agradeço. Pois, começo contando a minha história. Meu nome é Edson, eu sou de Natal, Rio Grande do Norte, vim para São Paulo em 2001, com 17 anos. Com 6 anos perdi meu pai, sempre tive uma fé em Deus, sempre acreditei em Cristo, e a minha vida sempre foi de luta. Em 2003 conheci a minha esposa, a Lília, comecei a namorar. Em 2006 viemos nos casar. E qual que é a vida de um casal quando se une? O que o Senhor nos dá é como se fosse uma árvore, que a vida, ao passar dela, dá os seus frutos. Do mesmo jeito é um casal. Quando se une, a sua vitória é um filho. E desde então, nosso sonho sempre foi ter um filho. Seria a nossa bênção. Veio a primeira bênção, infelizmente com 1 mês de gestação, a minha esposa perdeu. Teve um aborto não espontâneo. Mesmo assim, continuamos a nossa vida acreditando, atrás do nosso sonho, e veio a segunda gestação, que foi com 2 meses e meio, foi o segundo aborto. Como qualquer ser humano, você começa a desacreditar da vida, começa a ter uns pontos de interrogações. Mesmo assim, fomos à luta, e veio a terceira gestação, que foi a mais dolorida, com 5 meses e meio. Isabelle seria uma menina, teve uma formação, acabou não vindo ao mundo. Fizemos tratamento, intensificado, e a medicina constatou que a minha esposa ela engravidaria. Só que, devido ao problema genético que ela tem, a criança chegaria no máximo a 5 meses e não teria condições de engravidar. Foi uma dor muito forte. Chegamos num momento de desacreditar em Deus, de pensar: existe religião, existe um Deus em nossa vida? Por quê? A gente assiste no jornal, e quantas vezes eu, como vocês, vimos mãe ter 1, 2, 3, 4, 5 filhos e jogar numa caçamba de lixo. E quantas vezes em casa a gente não pensou: por que, Senhor? Nosso sonho é ter uma criança, ter um filho, e a gente não pode ter. E aquelas mães drogadas, alcoólicas, não dá valor. Por quê? Quantas vezes a gente ouviu muitos falarem: um filho é uma bênção de Deus. Se te concedeu um filho, uma bênção que Ele te deu, você mereceu daquilo. Quantas vezes a gente ficava pensando e falava: por que não? Por que com a gente não? Mesmo assim, veio a 4ª gestação, e foi com semanas, acabou perdendo de novo, e colocamos na cabeça, falou assim: vamos adotar uma criança, já que o Senhor não pode nos dar, vamos adotar.
esquecendo. A gente esqueceu de ter um filho e foi dando sequência na vida. E é justamente isso a vida. O que ela nos proporciona? Quando você menos espera, ela te surpreende. Quando você menos acredita em Deus, no Senhor Jesus Cristo, você menos acredita, aí Ele vem e mostra que Ele existe, que Ele vive, e no impossível Ele vai te mostrar. Quando você escuta um testemunho, você ouve, fica admirado, né? Mas aconteceu com fulano tal estado. Mas quando você vê, você presencia aquele testemunho e aquela bênção, não pode ficar simplesmente para você, você tem que levar. Tem que levar, tem que abrir o coração de todos. E assim, quando menos esperávamos, em 2014, em janeiro, minha esposa, já escondendo, decepcionada, com medo, falou para mim: nego, estou há 3 meses sem menstruar. Acho que estou grávida, mas estou com medo. Eu falei: não, vamos ao médico. Lógico que veio todos aquele pensamento, né, de tudo que aconteceu, o medo de tudo voltar àquela história imensa. E assim foi confirmado. Ela estava grávida de 3 meses. Mal dava para saber que ali tinha uma luz, tinha um sal da sua comida, que é o sabor da vida, é o sabor da comida. Ao passar dos dias do desespero, com o trauma que ela tinha perdido as 4 gestações no Cruzeiro do Sul, aí Deus começou a trabalhar. Eu pedi: Senhor, o que eu faço? Abri o caminho e me mostrou. A Cassimira é uma amiga de trabalho, uma assistente social da Aviação Osasco. E eu fui até ela e perguntei: Cassimira, você sabe da minha história, que você pode me ajudar? Ela virou para mim e falou assim: Edson, o que a medicina falou, não tenho o que fazer, mas eu conheço o médico, o doutor Marcelo, um diretor ginecologista do Cruzeiro do Sul, ele é filho do dono do Cruzeiro do Sul. Eu conheço o doutor Marcelo, ele é especialista em gravidez de alto risco. O que eu posso fazer por você é te encaminhar. Mas para encaminhar, você tem que passar com um médico de plantão. Você vai passar com o médico de plantão e ele vai fazer o encaminhamento para você poder ter o atendimento com o doutor Marcelo. E assim Deus começou a mostrar que na nossa vida tem a medicina, tem os médicos, mas, meus irmãos, uma coisa eu falo para vocês: quando Deus fala, esse filho é meu, pode acontecer o que for, você pode enfrentar todas as tempestades, enfrentar todos os obstáculos, mas você tem a vitória. Nesse primeiro encontro, passando com esse médico plantonista, ele pegou todos os laudos das antigas gestações da minha esposa e simplesmente virou assim: vou fazer um encaminhamento para o doutor Marcelo, vocês podem fazer o que vocês quiserem, mas essa criança não vai vingar. Foi a primeira palavra que a gente ouviu de um profissional, que ele simplesmente está ali para salvar a vida,
nos confortar e nos dar uma esperança. Foi a primeira palavra. Naquele ato de emoção, mas de não querer ficar por baixo, eu virei para ele e falei: doutor, só estamos aqui por causa do encaminhamento. Só isso. Preencheu e passou, pegou nossas mãos e falou assim: tudo bem, está aqui, mas essa criança não vai ligar. Tá bom. Isso foi uma sexta-feira. Quando foi no domingo, começamos a passar com o doutor Marcelo na segunda-feira. Ele se emocionou com a nossa história, simplesmente virou e respondeu: uma situação dessa eu não pego caso. Fiquei emocionado com a história de vocês. E uma coisa eu pergunto: vocês têm fé? Vocês têm crença? Vocês acreditam no Deus? Se vocês acreditam, é nele que vocês se agarram. E vamos lutar. E assim começamos a nossa batalha com 3 meses. E assim se foi no quarto, no quinto. Chegando no quinto, a minha esposa ela começou a ter uma pressão alta. E da mais perigosa, que ela não sentia nada. Chegava em torno de 22, 23, por 12. E simplesmente ela não sentia. Quando o doutor percebeu a pressão dela alta, passou um medicamento e falou: eu vou encaminhar vocês para um amigo. Eu tenho um amigo, só que ele atende lá no Itaí Bibi. Ele é especialista em ultrassom. Então, assim, no que ele me relatar, no laudo que ele me passar, eu vou tomar uma providência referente à sua gestação. Se tiver com 5 meses, eu tiver que tirar a criança, eu tiro. Se chegar no 6º mês, eu tiro. A nossa luta é para permanecer até 34 semanas, que seria 7 meses e 2 semanas, né? Então a nossa luta se tornou não chegar na gestação final, mas em sim chegar nos 7 meses. A gente poderia ter uma chance. Nisso, Miguel, ele não recebia todo o sangue adequado da placenta, pois devido à pressão alta, aí ele começou a não crescer no tempo adequado, não ganhar o peso adequado, e só o que nos restava era pedir a Deus que nos protegesse e que não acontecesse o que aconteceu das outras vezes. Simplesmente isso. E mesmo nesse momento, meus irmãos, a gente achava que acreditava, que tinha uma crença, que tinha uma força forte referente a Deus. E ao passar do tempo, você vê que não, que você é fraco, que por mais que você adore, por mais que você peça, é pouco para você adorar a Deus, o que Ele pode fazer para a gente. É pouco. Quando foi com 6 meses e 9 semanas, numa consulta de rotina com o doutor Marco Antônio, que é um amigo de faculdade do doutor Marcelo aqui no Cruzeiro do Sul. Estávamos lá numa sexta-feira à noite, 8 horas da noite, no consultório dele. Quando ele mediu a pressão, ele não acreditou. 24,5 por 13. E ele perguntou: mãe, você não está sentindo nada? Ela: não, estou normal. Ele, não acreditando, falou: pai, me dá o teu braço. Mediu minha pressão para ver se era defeito do aparelho, mediu a pressão dele e viu que não. Imediato ligou para o doutor Marcelo e falou assim: ó, a sua paciente ela não pode sair daqui nem para chegar em Osasco.
tem que se internar por aqui. Pegou o cartão do convênio dela e ligou em todos os hospitais ali em volta. Nenhum hospital atendia o convênio. Aí eu falo para vocês, ninguém consegue enxergar, ninguém consegue entender que ali Deus já estava trabalhando, já estava mostrando o caminho desde os 3 meses de gestação, de ter encaminhado esse médico aqui no Cruzeiro, dele conhecer um médico que é professor lá na USP e trabalha lá nas clínicas. Ele vendo o nosso desespero, coisa que nem o médico eu vi fazer até hoje. Ele ligou no plantão do HC, uma amiga dele de plantão, e falou assim: doutora Úrsula, eu estou aqui com uma paciente, eu preciso que você interne ela hoje com urgência. Isso já ia dar quase 10 horas da noite. Posso encaminhar? Doutora, pode. Saímos lá do Itaim, chegamos lá no HC, já uma equipe médica de plantão nos aguardando. Foram feitos diversos exames que vocês possam imaginar em termos de 2 horas, 3 horas. E a obra começou aí. Uma bênção, uma sabedoria de Deus, aquela médica, uma experiência que ela teve de fazer um medicamento que seria essencial em caso de um parto imediato, que seria fortalecer o pulmão do Miguel com 6 meses, pois ela fez esse medicamento com o sangue da mãe, que seria dado 2 doses. Conseguiu dar a primeira, que foi o suficiente. Ela virou para mim e falou assim: pai, você tem que ir em casa pegar tudo que é documento, desde a sua primeira gestação, a gestação da sua esposa, e traga para mim. Estou te esperando amanhã aqui às 7 horas da manhã. E assim foi feito. Cheguei no hospital, entreguei a documentação, e depois de 2 horas que ela avaliou aquela documentação, ela decidiu. A pressão normalizou, a criança está bem, mas não podemos arriscar de esperar 34 semanas, de chegar às 30 semanas. Vamos tirar essa criança agora. Conseguiu, veio Miguel ao mundo às 11 horas da manhã daquele sábado, dia 31 de maio, com 800 gramas. Ali pensamos, graças a Deus ele está vivo. Mas a vida nos ensina, porque quando a gente acha que Deus fez o suficiente, que a gente adorou o suficiente, a gente não chegou nem no começo de agradecer. Pois na primeira semana o Miguel de 800 gramas foi para 690 gramas. Perdeu 110 e ali começou a nossa luta todo dia, indo no hospital. O Cício de testemunha, muitas vezes, conversando, meio de desabafo, o irmão Messias. E assim começou a nossa luta. Antes de completar o primeiro mês, veio a nossa surpresa. O Miguel pegou uma infecção no intestino, que teve que levar ele para a sala de cirurgia. Com 850, 880 gramas, ele fez a primeira cirurgia, tirando 4 centímetros de seu intestino. Ao sair da sala de cirurgia, a doutora Messes, uma cirurgiã muito competente, virou para a gente e falou assim: meus parabéns, o filho de vocês é um guerreiro, suportou essa cirurgia.
Mas a gente tem um caminho, vamos torcer que dê tudo certo. E nisso, meus irmãos, com uma semana, o Miguel teve outra complicação em sua primeira cirurgia e teve que ser levado novamente à sala de cirurgia urgente. Após a sua infecção, ela se alastrou por todo o seu intestino. Antes, que era um ponto infectado, necrosado, que os médicos falam, praticamente podre o intestino dele se tornou em 4 pontos a sua gravidade. Os médicos decidiram, na história do HC, na história ali da medicina, em vez de tirar aqueles pontos, aqueles pedaços necrosados e ligar o intestino, eles decidiram e romper o intestino do Miguel. Foram divididos em vários pedaços. Então, desde então, Miguel não poderia mais se alimentar enquanto o intestino dele não se recuperasse, isso com 850 gramas. Foi rompido o intestino dele, foi passado um catéter venoso. Para aqueles que não sabem, o catéter é como se fosse uma agulha fina que eles colocam no pescoço da pessoa, no caso da criança, como foi o Miguel, e essa agulha vai até a veia do coração, próximo ao coração. Só assim ele poderia sobreviver e seria receber uma alimentação especial direto na veia. E nisso já se foram 2 meses. O desespero faz você buscar forças onde que você não tem, e aqueles que você confia. Então, todo aquele, não importa a religião, que eu via, eu pedia: ora pelo meu filho, pela saúde dele. Era só o que eu tinha que fazer, pedir oração. Graças a Deus foi aqui, foi em vários lugares, em outros estados onde minha mãe mora, e era o que eu podia se segurar, eu e minha esposa. E assim ali, Deus mostrando para mim, para ela, que pudesse, que a gente chegasse a acreditar, a enxergar o Senhor. Mas, como todo ser humano, somos fracos, não conseguimos enxergar aquilo. Que simplesmente o que Deus queria era o quê? Pedir a ajuda dele, que a gente pudesse o reconhecer. Era só isso. O tempo foi passando e a obra começou a se fortalecer mais ainda, através das orações. No 4º dia após a cirurgia, a segunda cirurgia, chegamos no hospital, encontramos lá em volta da UTI, da incubadora do Miguel, vários médicos. Veio a doutora, falou assim: pais, peço que vocês nos aguardem um pouco, pois o filho de vocês está muito grave. E naquele momento nem eles sabiam o que fazer, nem eles sabiam o que estava acontecendo com o Miguel, pois o Miguel estava desfalecendo, respirando pouco, e eles não sabiam. E ali eu tive o primeiro contato com o Senhor, que Ele mostrou que Ele existe.
Ele mostrou: filho, eu estou aqui. Então, não temas. Mas sabe por quê, meus irmãos? Ele veio mostrar, fazer com que passássemos por aquela situação para a gente poder enxergar Ele, acreditar nele. Igual a música que você cantou, todos os dias era o nosso alimento indo para o hospital, né? Abraão, todo dia era o nosso alimento. Mas Deus não deu aquela prova, porque quando teve a segunda cirurgia do Miguel, eu cheguei em casa com a fé fraca, a crença fraca, conversando com meu sogro. Eu falei para ele se chama Francisco, Miguel hoje fez a segunda cirurgia. Para a medicina foi um sucesso, foi rompido o intestino dele, porém a médica deixou bem claro: pé no chão, pois a doença do filho de vocês é gravíssima. O índice de mortalidade dela é imenso. Existe uma pequena oportunidade, uma pequena chance dele sobreviver, mas é nessa oportunidade que a gente se apega, que a gente se agarra. A estrada vai ser longa, então pé no chão. Ouvindo aquilo do profissional, cheguei em casa e falei para o meu sogro: se o meu filho morrer pela quinta vez, para mim não existe um Jesus Cristo, não existe um Senhor. Para mim não existe religião. Na hora da raiva, na hora da cegueira, é isso que você fala, é isso que você sente numa dificuldade. Meus irmãos, no dia seguinte teve essa intercorrência com Miguel. Esse catéter venoso penetrou o coração dele. Conforme penetrou e começou a sangrar, o coração em volta dele começou a estar cheio de sangue, mal conseguia bater, e os médicos não sabiam o que estava acontecendo. Pedi para a médica, falei: doutora, posso ficar aqui na porta da UTI? Ela disse: pode e deve. Pelo menos você vê o que a gente está fazendo. E assim fiquei, vendo meu filho desfalecido, todo mole. E o que é que lhe resta? O que é que você vai fazer numa hora dessa? Mesmo com a minha ignorância, a minha pouca fé, da minha crença que eu achava que eu tinha, que para mim, eu sempre tinha um ditado que eu falava assim: você não precisa ir numa igreja, você não precisa ir num lugar para você adorar a Deus, para você acreditar. Hoje eu falo o contrário. Você tem que buscar Deus. Se você não buscar Deus, quem vai buscar Deus para vocês? Então é você que busca. Você pode acreditar com suas maiores forças, mas é ali na igreja que você vai renovar sua força. E naquele momento, eu simplesmente baixei minha cabeça e pedi a Deus, conversando com Ele, simplesmente falei: Senhor, eu entrego em tuas mãos o meu filho, pois onde que o médico não consegue chegar, mostra o caminho. É só o que me restava. Com as lâmpadas que iluminam aqui esse local abençoado, conforme esse ventilador que está nos dando ar para refrescar, dentro de 10 minutos após aquele pedido, o
veio o médico e falou assim: agora já sei o que está acontecendo com o seu filho. E falou: o catéter penetrou o coração dele, está jorrando sangue, está impedindo que ele bata. De imediato eles arrancaram o catéter, aplicaram uma adrenalina para uma criança que eles chamam de bolinho. É nada mais que uma morfina com os medicamentos para o seu coração acelerar. Isso foi feito. E para salvar o Miguel, de última hora, eles pegaram simplesmente uma seringa comum, através de um raio-x, penetraram no peito dele e sugaram 4,5 ml de sangue. Foi o que salvou meu filho. Nisso ficou 3,5 ml ainda de sangue em volta do seu coração, o medo da hemorragia, o medo de agravar. Mas aí, meus irmãos, no dia seguinte, Deus mostrou que Ele existe. Eu estava no estacionamento lá no HC, respirando um pouco e pensando na vida. Uma pessoa que eu não conhecia, a filha dele estava internada lá no HC, me conhecia só de vista, ele e a esposa dele. Ele passou por mim e cumprimentou: bom dia, Edson, tudo bem? Bom dia, tudo bem, foi o que respondi. Eles passaram, foram até a entrada do HC, pegaram a autorização e voltaram. Vieram até mim e aí Deus falou comigo. Ele simplesmente, por saber que não era da mesma religião que ele perguntou, falou: irmão, eu tenho uma palavra para você. O Senhor te pediu para vir aqui e te dar uma palavra. Eu e minha esposa, posso fazer uma oração aqui? Falei: posso. Claro que pode. E simplesmente, por ele não saber o que estava acontecendo com meu filho, ele virou para mim e falou: o Senhor mandou te falar, nunca desista dele. Acredite sempre, pois o que o seu filho está passando é só, como fala, Messi, uma vez você falou para mim essa palavra, é só um processo. É só um processo. Nunca desista dele. Então, aquilo me arrepiou. Lembrei imediato de tudo aquilo que eu falei no meu sonho. Daquele momento em diante, tudo na minha vida começou a ir para frente. Ele me deu um CD muito lindo. Tem a música de Abraão, que diz, música linda: quem tem a fé é maior do que Abraão, que deu seu filho para o Senhor. Então, naquele momento, meus irmãos, a nossa vida começou a caminhar. Chegando no berçário, a médica virou para a gente e falou assim: eu tenho uma boa notícia para vocês. Aqueles 3,5 ml de sangue que estava em volta do coração do filho de vocês, hoje não existe 1 ml. Não existe uma sequela. Ali, meus irmãos, eu passei a acreditar mais ainda que o Senhor existe. E quando você acredita, entrega nas mãos dele. Você pode passar pelo que você for, a tempestade que seja, você vai vencer. Mas você tem que acreditar
Você entrega nas mãos dele, mas não é uma primeira dificuldade que você pode desacreditar. Porque nessa intercorrência, eu recebi uma ligação, 11h30 da noite, estava trabalhando, minha esposa ligou desesperada que o hospital tinha entrado em contato, que o nosso filho tinha dado uma parada cardíaca, e a gente teria que comparecer. Isso acontece quando o hospital entra em contato, é porque praticamente o seu filho não vai resistir, e você tem que ir lá para pelo menos acompanhar o final. É para isso que eles ligam. A gente foi, chegou no hospital naquele desespero, e mais uma bênção, o Miguel reagiu, estava lá forte. Depois disso, veio uma segunda parada cardíaca, veio uma terceira parada cardíaca, nesses 5 meses e 12 dias. Meu filho ficou 100 dias, meu irmão, entubado, sem se alimentar. Isso para a medicina, hoje ainda ele sofre de displasia pulmonar, mas por tudo que ele passou não é nada. Desculpa. Meus irmãos, com 4 meses e meio, tínhamos que voltar à sala de cirurgia, que era para fazer a terceira cirurgia, a reconstrução intestinal do Miguel. Com muita luta, muita briga, a médica queria nos transferir para outro hospital, a gente brigou, porque os médicos queriam transferir, porque já estávamos ali há 4 meses, e para eles, o Miguel não iria resistir à terceira cirurgia. Nunca uma criança resistiu a essa cirurgia no HC, com essa doença, se chama enterocolite. Nunca. Então eles queriam transferir. Foi uma briga, a gente conseguiu permanecer através da ajuda da assistente social da empresa e da psicóloga. E assim a gente foi para a terceira cirurgia. Que essa terceira cirurgia, meus irmãos, foram 6 horas de cirurgia numa criança que pesava simplesmente 1,8 kg na época. 2 horas dessa cirurgia foram simplesmente para a cirurgiã achar aqueles pedacinhos de intestino que estava espalhada na barriga do Miguel. 2 horas. Você imagina uma criança, 1,8 kg, numa sala de cirurgia aberta, recebendo sangue. 2 horas. E nesse momento descobriram que havia um pedaço do intestino dele necrosado, estava posto. Então aquele intestino não servia mais para nada. Eram 7 centímetros. E assim foi tirado. O intestino do Miguel foi reconstruído no limite. Em hipótese alguma, poderia dar algo de errado. Porque se desse, não resistiria mais, porque já tirou o limite do intestino dele. Foi feita a terceira cirurgia. Na saída do centro cirúrgico, a cirurgiã virou e falou assim: meus parabéns, pois essa criança, ela é forte. Ela é forte. Mas, meus pais,
o seu filho voltar a fazer a necessidade, aí se vão uns 2 meses, 1 mês e meio, se ocorrer tudo bem. Então, vamos pôr os pés no chão, que a estrada ainda é longa. E ninguém acreditava. Da minha família, da família da minha esposa, apoiava, mas não acreditava. Não acreditava na vitória. Esse rapaz que deu o testemunho e deu a palavra lá no hospital, uma pessoa que nem conhecia, acreditava. Todo final de semana ele iria nos visitar no hospital ou ligava. E era o que nos fortalecia mais ainda. E ali sabia que não estávamos sozinhos. Nisso, meus amigos, vieram a grande prova do amor de Deus. Ali Deus mostrou para toda a equipe médica que Ele está acima de tudo. E quando você acredita, entrega na mão dele, vem o inimigo, te põe para baixo, mas você é forte porque ele te guia, porque ele te sustenta. Em menos de 10 dias veio a prova. O Miguel fez a sua primeira necessidade. Nenhum profissional acreditou naquilo. Nenhum. Ainda falaram. Era o resto das necessidades que ficou no intestino preso dele, quando foi rompido. Mas Deus é bom e o Miguel continuou até hoje. E aí, os médicos começaram a enxergar e reconhecer que além da medicina existe um médico maior, que é Deus, que é o seu filho que põe na mão. Então, meus irmãos, o Miguel ainda estava entubado, o Miguel ainda recebia alimento, que era o leite, via o catéter, e a medicina não acreditava que ele poderia tirar aquele tubo, desentubar ele e ele começasse a respirar. Eles não acreditavam. Mas no belo dia, quando tudo é no tempo de Deus, no sábado, só tem um médico de plantão, poucos profissionais. O Miguel, sozinho, ele arrancou aquele tubo. Ele conseguiu arrancar e respirar. Uma abençoada falou assim: vamos dar uma oportunidade para ele, em vez de entubá-lo de novo. Vamos colocar um catéter nasal. Assim foi feito. Miguel conseguiu surpreender todas as expectativas. Começou a respirar normal, começou a se alimentar normal, tomar o seu leite e começou a desenvolver. No dia da alta, veio a médica e simplesmente falou: parabéns, parabéns, porque hoje quem sai daqui é uma criança forte, saudável, mas não foi a medicina que o salvou. Tenha isso e leve para o resto da vida. Foi as orações e a força de vencer de vocês. Porque se existe algo na vida além da terra, foi o que salvou o filho de vocês. Ela deu R$300 de presente. Quem já viu um profissional, um médico,
quando algum paciente sai e lhe dá um agrado. A minha esposa falou: não, doutora, jamais a gente vai receber isso daí, porque o que vocês fizeram pelo nosso filho não tem preço. E ela respondeu: vocês que pensam, o que vocês nos ensinaram aqui nesses 5 meses e 12 dias foi além da medicina, foi uma prova que Deus existe. E nesses 5 meses eu passei a aprender o que eu não aprendi em 30 anos de carreira aqui. Após para a história do HC, foi a primeira criança com vitória com essa doença. E o mais interessante é hoje o Miguel ele tem um tratamento especial lá no HC, que é no Instituto da Criança. Até os 18 anos ele vai ser tratado lá. Então ele passa com pediatra, passa com a cirurgiã e os demais profissionais. Porque hoje ele é uma criança ontem fez 8 meses, mas é uma criança como se ainda tivesse seus 5 meses e meio. E na segunda-feira passada, tivemos a oportunidade e a bênção de ter mais um testemunho, de mais uma gratidão imensa. A gente foi passar com a cirurgia e a doutora que havia feito a cirurgia dele foi quem nos atendeu. Quando ela viu essa criança, ela falou assim, comovida, chorando, falou: vocês não têm ideia o que essa criança significa para mim, pois hoje ela é minha vitória. Só de lembrar que essa criança na sala de cirurgia faleceu diversas vezes e se ressuscitou. Então foi muita oração de vocês, de quem orou, de joelho, em cima de milho, em cima das pedras, porque foi uma vitória. E aqui, como eu prometi, em vários lugares, eu quero levar esse testemunho, agradecer a vocês, né, tanto quanto a gente acreditaram e oraram pela saúde de Miguel. E o que eu tenho para dizer aqui a vocês essa noite, que é pela 3ª vez, meus irmãos, acredite, todos nós aqui temos situações difíceis, problemas pessoais, financeiros, casuais, mas acredite, ponha Deus na frente, ponha o Senhor Jesus Cristo na frente e acredite. Não seja no primeiro obstáculo que vocês desistam, porque a vitória vem. E a coisa mais saborosa da vida, hoje eu conto essa história rindo, porque eu vejo meu filho ali, cada vez que eu chego em casa, eu dou um oi para ele, ele abre esse sorriso. Traz ele aqui. Traz ele aqui. Então, isso é o sabor da vitória que não tem preço. Não tem preço. Um fruto de Deus, uma bênção. Isso é a vida. Isso é um amor que eu posso dizer que o Senhor tem por nós, por você, por tudo aquilo que você faz de bem, Ele te retribui. Obrigado, Jesus. Obrigado, gente.